Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao 18, nós lemos assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A vida cristã é uma batalha, é uma luta, uma milícia. No versículo 13, nós temos então o arsenal. E diz o versículo 13: Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aqui nós temos três partes nesse versículo 13. Nós temos o aviso que diz para que possais resistir no dia mau. O dia mau vai vir. Haverá dias maus maiores e dias maus menores, mas o dia mau vai vir. E o grande medo nosso deve ser aquele dia mau que vai ser uma bomba nuclear, aquele dia mau que vai ter a capacidade de completamente destruir e arruinar. Vai ser aquele dia em que nós vamos tomar uma atitude, nós vamos talvez dizer uma palavra, nós vamos tomar uma direção, e aquela direção, aquela atitude, aquele caminho tem o poder de completamente destruir e comprometer o resto das nossas vidas. Então aqui está dizendo o aviso, para que possais resistir no dia mau. Nem todo dia mau vai ser tão contundente, tão dramático, tão decisivo, tão fatalista, mas nós não queremos brincar quando se trata do dia mau. Então nós temos então a condição para encarar o dia mau, no versículo 13, que fala: e havendo feito tudo. Havendo feito tudo. Isso é algo que nós temos que fazer. Nós temos que fazer completamente. Não fazer pela metade, fazer meio tigela. Não, fazer tudo. E o propósito de atender ao aviso e se encaixar nas condições é ficarmos firmes. É a gente resistir no dia mau e ficar firmes. Ou seja, o dia mau vai vir, nós vamos atravessar o dia mau e nós vamos sair do outro lado firmes. Nós não vamos cair, nós não vamos titubear, nós não vamos ser afetados. Então, hoje vamos falar sobre a armadura de Deus. No segundo carta aos Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo, que foi usado por Deus para escrever Efésios, também escreveu o seguinte no capítulo 10, versículo 3, se referindo a essa batalha, essa milícia. Diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Quando ele fala aqui, porque andando na carne, ele está dizendo que a gente andar numa vida carnal, não é isso. Ele se refere a andando na carne, vivendo esta vida. Nós estamos andando na carne. Não precisamos andar na carne carnalmente, mas estamos andando na carne. Aí ele faz uma comparação. Andando na carne, não militamos, ou seja, não lutamos na carne, segundo a carne. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então a gente vê que andando na carne, no versículo 3, está fazendo uma referência à tendência que nós temos andando na carne, sendo humanos, falhos e perfeitos e fracos. Nós temos uma tendência de querer lutar na carne. Queremos lutar, tomar decisões, fazer os nossos planos na carne. E aqui Paulo fala que as nossas armas não são carnais. E ele compara, mas sim poderosas. A palavra sim, ela sempre traz um contraste, um oposto. Então ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Então as armas carnais são fracas. Se nós vamos tomar nossas decisões na carne, elas não são poderosas e não vão servir para a destruição das fortalezas que estão justamente causando essas milícias, essas lutas. Então há uma luta
aqui é chamado de milícia, e nós temos armas espirituais, não armas carnais. E nós temos uma tendência, como eu disse, de como estamos sim vivendo, andando na carne, nós vamos ter uma tendência, uma propensidade a querer lutar com armas carnais, que não são muito eficazes. Então, muitos crentes, eles caem vítimas aos ataques do inimigo. Muitos crentes não atravessam o dia mal de forma vitoriosa, de forma correta, e em grande parte é porque eles não estão usando a armadura de Deus. Nós podemos ver o sintoma de tais crentes. Os sintomas daqueles crentes que estão sendo derrotados é porque eles não são firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e a benefício tudo ficar firme. Então, eles não estão firmes. O sintoma de alguém que não está usando a armadura de Deus é que ele não está firme. Eles estão sempre fracos. Estão sempre precisando, estão sempre tropeçando. Dão 2 passos para frente, 3 passos para trás. Estão sempre tomando decisões erradas, equivocadas, decisões precipitadas, decisões carnais. E o sintoma é justamente esse. E a causa disso, dessa fraqueza, é porque eles não fazem tudo. Mais uma vez, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, eles não fazem tudo. Eles fazem uma parte, talvez, ou não fazem nada. Mas aqui é explícito, havendo feito tudo. Então, nós temos que usar toda a armadura de Deus. Devemos fazer tudo para ficarmos firmes e atravessarmos, então, o dia mau e sairmos vitoriosos no outro dia. E o resultado desses crentes é que eles, no dia mau, quando mais precisam, quando aquela decisão, aquilo que eu referi agora há pouco, aquela situação que vai ter capacidade de fazer ou desfazer, destruir, arruinar uma vida, aquele dia mau, quando eles mais precisam, eles não vão estar firmes. Eles não vão estar fortes. Eles vão então cair, porque não usaram o arsenal. Quais são então o arsenal? Quais armas, as armaduras de Deus no arsenal? Nós devemos saber o que elas são, como usá-las, para que possamos ficar firmes e sair vitorioso no dia mau. Então, com isso em mente, olhe comigo no versículo 14, nós vamos ver então cada uma dessas peças da armadura, cada uma dessas peças do arsenal de Deus. E o versículo 14 diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Então, a primeira peça dessa armadura, lembrando que na palavra de Deus, a ordem em que são dadas as coisas é importante. Ou seja, a coisa mais importante, o topo da lista é o que? É a verdade. A peça mais importante é a verdade. Agora, nunca devemos nos envolver, fazer uso, nem sequer alusão a qualquer coisa que não seja a verdade. Meia-verdade parece muito bonito. Ah, pastor, é uma meia-verdade. Mas toda meia-verdade é automaticamente meia-mentira. Não, pastor, foi uma meia-verdade. Não. Foi uma meia-mentira. E a primeira peça na armadura de Deus é a verdade. Então nós não devemos lidar com mentira, com engano, com falsidade, com hipocrisia. Que hipocrisia? A palavra hipocrisia, no grego, é a mesmíssima palavra, a palavra hipócrita, traduzido literalmente e contextualmente, quer dizer ator. Não seja um ator, não seja uma atriz. Não me refiro se a pessoa trabalha no teatro, no cinema, televisão, não é isso. Mas não seja um ator. A sua vida ela deve refletir quem você é. Você não deve estar refletindo algo ou alguém que você não é. E hoje em dia, eu inclusive falei com meu irmão recentemente, que meu sobrinho está namorando, e parece a namorada dele, a família dele, tem ao que aparenta, tem certas posses. E eu perguntei para ele, que bom, porque de repente tem uma herançazinha aí, né, sobra para mim, que sou tio, mas enfim. Ele falou, sim, pode ser que não, porque hoje em dia é muito fácil você passar uma imagem, é muito fácil você colocar uma capa
e você ter isso e aquilo outro, só que ninguém sabe as contas que você está pagando, você não sabe aonde a pessoa está se metendo com aquilo, você não sabe. Um exemplo muito bom que eu tenho é o meu carrinho. Meu carrinho pode não ser novo, mas é meu e está pago, amém? O André também, tá? Aquela F1000 dele, tá paga, não tá, irmão? Tá paga e sobe o barranco e desce o barranco, mas mais importante, tá paga. Pastor, é errado financiar? Não, se você tem como manter tudo certinho, não tem problema em financiar. O problema é você não colocar a mão pelas pernas e se enrolar todo, aí é outra coisa. Mas a questão é muito fácil hoje em dia a gente querer refletir, projetar algo que não somos nós. Eu não sei quem disse isso recentemente, eu nem sei se alguém disse, ou foi simplesmente usado e colocado nas palavras da boca de alguém, que diz mais ou menos assim: hoje em dia as pessoas estão se endividando para impressionar pessoas que elas nem sequer conhecem. Elas querem estar andando com um carrão novo para achar que as pessoas não vão dizer: uau, aquele cara tem um carrão. Quer saber da verdade? Ninguém está nem ligando para isso. E no final do mês você vai ter uma bela de uma conta para pagar, eu espero que você possa pagar, para impressionar quem? Sabe o que é isso? É hipocrisia. Você quer passar uma imagem de algo que você não é. Então, em tudo, desde a área financeira, mas espiritualmente, não queira ser o que você não é. Trabalhe com a verdade. Seja ela feia, seja ela brutal, seja ela desagradável, mas é a verdade. Nós sempre devemos trabalhar com a verdade. E não querer usar de meia mentiras e essa coisa toda. A verdade, a Bíblia fala, ela liberta. A verdade liberta. Por quê? Você não tem que estar se preocupando. O que foi que eu falei para quê? Quando você fala a verdade e não várias versões da verdade, você não tem que se preocupar com o que você falou para quem. Qual foi a história que eu contei mesmo? Porque não tem outra história, só tem uma versão, que é a verdade. Então a verdade liberta, a verdade ela nos deixa livres. E a mentira faz o quê? O oposto, ela aprisiona, ela escraviza. Então, João 8,32... conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui, claro, Jesus está fazendo referência à verdade da palavra de Deus, e é verdade, as pessoas que não conhecem a verdade da palavra de Deus estão escravizadas em seitas e falsas religiões, acorrentadas a falsas doutrinas, e não conseguem se soltar daquilo. Você explica, você mostra, até comentando com o irmão Eugênio, acho que foi um vídeo que o irmão compartilhou comigo, em que alguém estava explicando da palavra de Deus, e a pessoa que estava tentando ser alcançada, aquela pessoa falou: não interessa o que a Bíblia fala, eu não acredito. Aquela pessoa estava o quê? Escravizada por uma mentira. A verdade a libertaria daquela mentira, mas ela escolheu a mentira. Ela falou: não quero saber o que a verdade fala, eu vou crer no que eu quero crer, e não adianta. Então a mentira escraviza, e quando nós criamos situações que são alicerçadas e baseadas e firmadas na mentira, na hipocrisia, numa coisa que não é verdade, você está simplesmente semeando problemas para o futuro. Eu estou com memória boa hoje. Eu assisti um clipe, era na realidade um clipezinho de um programa de comédia inglês de muitos anos atrás, em que uma mulher que na entrevista de emprego falava que ela falava várias línguas, falava italiano, japonês, indiano, tal coisa. Então, ela foi contratada baseada numa mentira, uma boa ilustração, esse clipezinho. E chegou na primeira reunião, onde havia umas 10 pessoas, cada uma de um país diferente. Aí sentou lá o chefe dela, ela é intérprete. Ele falou: muito bem, então, por favor, dê as boas-vindas e cumprimente os nossos participantes. Aí ela foi de cada um e ela não sabia falar coisa nenhuma. Ela ficava só dizendo bobagem. Só dizendo blá, 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 blá. E é muito mais engraçado se você ver o vídeo. Mas a questão é que aquela mentira que ela contou na sua entrevista, que ela falava 10 línguas, aquilo voltou para morder ela. Aquilo durou algum tempo até chegar na hora da verdade, como diz o ditado. Na hora da verdade, o que vai prevalecer vai ser a verdade. E se nós construímos, se nós tecemos uma realidade baseada na mentira, um dia aquele tecido vai rasgar. Um dia aquela casa de baralho, alguém já fez isso? Claro que ninguém joga baralho aqui. Você constrói uma casa de baralho, é muito frágil.
Você sopra, uma cai, desmorona tudo. É a mesma coisa, você constrói algo baseado na mentira, hipocrisia, falsidade, um dia vai tudo ruir, vai tudo cair. E você vai ficar, então, prisioneiro. Então, mentira e engano prometem muito, mas entregam nada. Só entregam sofrimento, escravidão e dor de cabeça. Lembrando que se a verdade liberta, e Cristo é a verdade, o diabo, que é o pai da mentira, escraviza. Jesus falou do diabo, pai da mentira. Ele sim escraviza. Só antes de prosseguir aqui, o termo cingidos os vossos lombos com a verdade. Isso aqui é uma alusão aos soldados antigamente, que eles usavam um cinto largo. Quando eu falo largo, o cinto hoje, talvez, se você olhar o seu cinto aí, que estiver usando o cinto, talvez seria isso. Esse cinto que usavam antigamente era um pouquinho maior. E ele pegava toda a parte lombar aqui. E nela você colocaria suas armas, seu equipamento. Então aquilo era algo que usava para fixar as armas. E aqui está dizendo o quê? Cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade é a base. A verdade é a base. Se você entra na batalha cheio de arma e punhal e você não tem aonde colocar, está carregando tudo, você não vai ser muito eficaz na luta. Então a verdade é o alicerce, você se cinge, é a primeira coisa. Você tem o escudo, você tem a lança, tem a espada, você tem uma série de coisas, mas aquilo era cingido, aquilo é a verdade, que vai ser a base, é a coisa mais importante. Olhe comigo ainda no versículo 14, que fala sobre justiça. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, estais, pois, firme. Você vai estar firme se você tiver cingido os vossos lombos com a verdade. Aí continua. É vestida a couraça da justiça. A couraça é uma armadura. É verdade que nessa época em que falamos, no contexto que falamos, provavelmente essa armadura era feita também de couro, um couro mais grosso, e você vestia ela cobrindo os ombros, cobrindo toras, cobrindo as costas. Aí tinha uma certa resistência contra ataques, flechas, etc e tal. Mas é a armadura. E que armadura é essa? Uma armadura que traz proteção. Qual a nossa proteção? Qual a nossa couraça? Note que a palavra couraça vem de couro, era um couro grosso. A nossa proteção, e a couraça cobre essa área torácica aqui, onde tem os órgãos vitais, o coração, mas a nossa proteção, e aqui está falando figurativamente também sobre os nossos desejos, sobre o coração, nossos sentimentos. Essa proteção é o que? É justiça. Não a justiça de Cristo. Vamos fazer uma diferença. Justiça, tem a justiça imputada, que é a nossa salvação, quando a justiça de Cristo nos é imputada, e tem a nossa justiça. É a justiça que não salva, nós não vamos ser salvos por nossa justiça, mas é a nossa justiça que nós praticamos, é a justiça que nós vivemos. Essa justiça pessoal, vou só repetir para não deixar equívoco nenhum, essa justiça pessoal não vai salvar ninguém nunca, jamais, nem nada, nem uma grama, um centímetro, nada, zero. Mas ela é importante porque essa justiça é a nossa proteção. Como assim, pastor? Se eu vivo uma vida justa perante Deus, isso vai trazer proteção na minha vida. Se eu vivo uma vida injusta, uma vida impiedosa, uma vida carnal, mundana, adivinha o quê? Eu vou estar andando em lugares perigosos. Eu vou estar saindo do caminho de Deus, e a nossa segurança está na vereda de Deus. E se eu vivo uma vida injusta, impiedosa, carnal e mundana, eu vou estar me expondo. É como estar tirando a couraça. É como estar se expondo na batalha. Você vê policiais hoje em dia, até a guarda municipal, todos usam o quê? Usam uma couraça. Não é uma couraça no sentido que nós temos aqui, mas é um colete à prova de balas, à prova de facadas e assim por diante. Então seria como você sair, como o soldado. Eu não sei se no exército existe isso, irmão exército, existe.
seria como você sair na batalha, você tira o capacete, você tira a sua proteção contra a bala, você tira a sua bota, bota um chinelo qualquer, você tira o seu coturno, você tira o seu uniforme, coloca uma camisetazinha regata, você bota uma bermuda, vai de chinelo para a batalha. O que você está fazendo? Você está tirando a sua proteção. A nossa proteção é justamente uma vida justa, uma vida correta perante Deus. É isso que é a nossa proteção, isso é a nossa couraça. E quando nós não vivemos tal vida, nós estamos entrando na batalha de camiseta e chinelo. Basicamente é isso que está acontecendo. Então protege justamente a nossa caminhada. Quando eu devo andar em justiça? Sempre. Sempre andar em justiça. Porque você nunca sabe quando você vai encarar o inimigo. Por isso que o soldado, o policial, quando sai para patrulhar, ele sai preparado. Está tudo no carro. Se houver problema, eu corro e coloco tudo. Não. Você já anda preparado, já anda pronta. Por quê? Com a nossa justiça, sempre em toda circunstância, fazer e viver tudo de forma justa, fazer o que é certo, caminhar na vereda da justiça, como diz Provérbios 12, 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira, que carreira? A da justiça. Não há morte. Então a nossa couraça, a nossa proteção, onde não há morte, mas sim vida, são nas veredas da justiça. Andar naquilo que é certo. E quem anda fora dos caminhos de Deus, fora dos caminhos da justiça, está andando desprotegido. Desprotegido. E quando vier o dia mau, e ninguém sabe quando vai vir o dia mau, ou aquele dia mau que vai ser aquele dia mau nuclear, atômico, final, aquele que vai partir as águas, que vai fazer a grande diferença. Quando aquele dia chegar, você vai estar despreparado, desprotegido, exposto e nu perante os ataques do inimigo. Vamos para o versículo 15. A armadura de Deus, nós temos a verdade, nós temos justiça, e o interessante aqui, o próximo versículo 15, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Agora veja só, o terceiro item no arsenal de Deus é o Evangelho. Na ordem de importância, verdade, justiça, Evangelho. Calçados os pés. A referência aqui é a mobilidade. Mobilidade. Você progredir, você estagnar, é mobilidade. E essa mobilidade aqui inclui, é claro, sobre o Evangelho e de pregar o Evangelho. Então nós temos que ir, ou seja, a mobilidade é nossa, nós temos que ir. Mas eu creio que aqui não está falando sobre pregar o Evangelho, porque não é isso que o versículo 15 está falando. Veja bem, e calçado os pés do Evangelho. Não está dizendo isso. Diz assim, e calçados os pés na preparação do Evangelho. Então não é pregar o Evangelho necessariamente, apesar que isso também faz parte, e nós só vamos ter a preparação do Evangelho, ou seja, essa terceiro item da nossa armadura. Nós só vamos ter esse terceiro item se obedecermos ao ID. Mas o que seria então a preparação do Evangelho? Quando o crente é um ganhador de almas, e por ganhador de almas eu me refiro a alguém que está compartilhando o Evangelho, não necessariamente aos sábados às 15 horas aqui na igreja, apesar que é quando nós nos reunimos, tá? Mas não é o único dia ou hora na semana na sua vida que alguém pode ser alguém que ganha almas, e por ganhar almas alguém que vai, talvez não ganhe, mas você tenta ganhar. É como pescador, tem pescador e tem pescador. Eu gosto de achar que eu sou um pescador. Agora, se me compara com o irmão André, eu sou uma vergonha. Eu não sou digno de ser mencionado na mesma frase, porque o irmão André pode pescar numa poça de água com tanto de lama, ele pesca peixe. Eu não. Eu posso fretar um barco, sair no alto mar, eu volto sem um peixinho. Então, tem pescador e tem pescador. O ganhador de almas não é alguém que tem pessoas salvas, é alguém que sai e semeia semente, é alguém que fala de Cristo, é alguém que leva o Evangelho.
Porque ser salvo ou não depende de nós, depende da pessoa que ouve. Nós não somos quem toma decisão é com a pessoa que vai ouvir. Então, o ganhador de almas, aquele que é fiel, que é habitual, que é constante, que é sistemático, que inclui isso em sua vida, seja lá qual for o dia, seja lá qual for a hora, seja lá qual for o método. Não interessa, você pode visitar hospital, visitar escolas, visitar cadeias, nas praças, nas portas, nas ruas, visitando lar de idosos. Não interessa o método, aonde, quando, por quê. Mas aquele crente que é fiel, ele estará sempre preparado. Porque para você ser sempre sistematicamente, fielmente o ganhador de almas, isso implica que você está atinado, sintonizado, conectado com Deus e com os planos de Deus. O coração de Deus bate por pregação do Evangelho. E o Evangelho não vai ser pregado dentro das igrejas, o Evangelho vai ser pregado lá fora. Sim, nas igrejas, claro, mas primordialmente, principalmente, o Evangelho se prega lá fora. É nas ruas, nas praças, nas escolas, nos hospitais, no trabalho, em todo lugar. É lá fora que o Evangelho vai ser pregado. Eu não sei, não inventaram ainda o crentômetro, mas eu diria que a maioria das pessoas aqui, se não todas, eu não sei, isso não seria eu, tá? Eu diria que todos aqui ou têm o Evangelho, já são salvos, ou já ouviram. Dificilmente alguém olhando aqui agora, não tem uns visitantes nenhum assim, que está aqui pela primeira vez. Então, eu diria que todo mundo aqui, se não é salvo, pelo menos já ouviu o Evangelho. Então, para que eu vou pregar o Evangelho aqui dentro? Nada de errado em pregar, especialmente quando tem visitantes, e geralmente temos visitantes, hoje coincidencialmente não, talvez pelo clima, pela data, mas enfim. Mas eu vou pregar o que? Evangelho para quê? Para um monte de gente que já ouviu o Evangelho, provavelmente, talvez, já são salvos. Então, o Evangelho precisa ser pregado lá fora. E quem está levando o Evangelho lá fora, ele está atinado, conectado, ele está levantado, usado, chamado por Deus para levar o Evangelho. Essa é a preparação do Evangelho da Paz. Quando você é alguém que leva o Evangelho, só o fato de você estar levando e separando tempo, recursos no seu dia, na sua semana, para levar o Evangelho da Paz, isso em si lhe dá preparação. E muito crente não vai evangelizar por causa disso. Eles não têm a preparação da verdade e da justiça. Eles estão distantes, desconectados da importância e do preço. Você sabe que para a gente sair e falar do Evangelho para alguém, Cristo precisou morrer? Essa é a importância e o valor do Evangelho. Cristo morreu na cruz para que pudéssemos ter o Evangelho para levar. Agora, quando a gente encara a pregação do Evangelho da Paz, tipo, deixa que o pastor faz, deixa que outro irmão faz, deixa que depois eu faço, um dia, quem sabe, talvez. Sabe o que é isso? Você não está atinado com as coisas de Deus. E você está perdendo a preparação. Aquilo lhe prepara para quê? Para a batalha. Evangelizar é como fazer treinamento. Um exército, quando não está em guerra, está o quê? Está treinando. Treinando as táticas, treinando fisicamente, treinando como usar equipamento, está treinando, é o quê? Preparação, para quê? Para o dia mau. Para o dia mau, se um dia o país é atacado, o exército está pronto, preparado, e quando nós vamos encarar o dia mau, é bom que nós estejamos o quê? Acostumados e preparados em levar o Evangelho. Cristo mesmo falou, eis que estou convosco até o fim dos tempos. E isso num contexto de pregar o Evangelho. Você lê lá no final de Mateus capítulo 28, onde ele dá o que nós chamamos de a grande comissão. Termina dizendo, e eis que estou convosco. Ou seja, ide que eu estou convosco. Então, quando nós somos habitualmente, sistematicamente, estamos pregando, levando o Evangelho da Paz, isso nos traz uma preparação, que é comunhão, que é o poder de Deus em nossas vidas. Porque sem o poder de Deus e sem o acompanhamento de Cristo, como Ele prometeu, ninguém leva o Evangelho. Quem leva o Evangelho na carne, a parte de Deus, isso não vai ser muito eficaz. E por eficaz eu não quero dizer ter pessoas salvas. Eu falei em levar o Evangelho, em semear a semente.
Tá? Então, a preparação de levar o evangelho. Levar o evangelho, mas o benefício vem da preparação, do que isso traz em nossas vidas. Versículo 16, vamos para o nosso próximo item do nosso arsenal. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Bom, o resultado dessa fé nós devemos ter, e aqui é comparado com o escudo. O escudo é um implemento que primordialmente é usado em defesa, para se defender, e até fala aqui sobre os dardos inflamados do maligno. Então, o resultado é apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O diabo vai lançar dardos inflamados. O que seria isso, pastor? Tentações, situações que vão surgir na sua vida, e se você não estiver preparado, devidamente armado, você vai entrar naquela situação desprovido da armadura de Deus. Ou seja, os dardos inflamados do maligno não vão ser apagados. Eles vão te atingir e vão continuar queimando, vão continuar te afetando, ardendo. Por quê? Porque a fé. Aquele escudo, você esqueceu. Se você vai para uma batalha, você quer ter um escudo desse tamanho, dessa largura, ou você quer um escudo do tamanho de um botão? Eu quero, é a sua fé, é a minha fé. Como é que está a sua fé? Ela está grande e poderosa, ou você está se escondendo atrás de uma tampa de panela? Eu quero ter uma chapa de aço, temperado. Eu não quero ter uma tampa de panela fininha que você amassa com a mão. Essa é a fé aqui que ele está falando. A nossa defesa é a nossa fé. Aquilo que você crê, aquilo que você conhece. Agora entenda, não adianta você crer na coisa errada. Tem muita gente que comenta essa falácia. Não, pastor, mas eu creio. Você crê em quê? Você crê que sabe voar? Voe. Você pode crer o quanto você quiser, você não vai voar. Um exemplo aqui, esdrúxulo, eu entendo. Mas tem muita gente que crê em alguma coisa errada. Não, eu creio que vai dar certo. Grande coisa. Nós devemos crer naquilo que é certo, não que nós achamos que vai dar certo. O que eu já ouvi pessoas falar, não, mas vai dar certo, não. Creia que vai dar certo. Eu creio. Sabe qual a eficácia disso? Nada. Nada. Só porque você crê, só porque você quer, não quer dizer que aquilo é o que deve ser crido ou confiado. Então edifique, proteja a sua fé, pois é a sua proteção. Não troque, não negocie com aquilo que você crê. Primeira coisa, creia no que é certo, creia na verdade. Lembrando que aqui, antes veio verdade e justiça. Então creia na verdade, conheça a verdade, incorpore aquilo para a sua fé. Por que eu falo incorporar para a sua fé? Porque todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. A questão é em que você tem fé. Vou dar um exemplo aqui. Os cientistas, eles creem que o mundo foi criado a partir do Big Bang. Eles creem que nada explodiu e criou tudo. E eles creem isso. Mas é verdade? Não. Eles creem que o homem veio do macaco. Eles creem isso, mas é verdade? Não. Então não é só você crer. Você tem que conhecer a verdade e crer na verdade. Então uma vez que você tem a verdade alimentando, formando, forjando, moldando a sua fé, não negocie, não troque. Não troque por conveniência. Hoje em dia, a coisa mais triste são as pessoas trocando o certo, trocando a justiça, trocando a verdade por outra coisa, porque é mais conveniente, é mais fácil, é o que eu gosto, é o que eu quero. Então a gente pega a fé que nós sabemos, nós conhecemos, jogamos aquilo fora por uma conveniência, por uma opinião, por uma preferência. Isso é você pegar o escudo e fazer assim, ó, jogar fora. E você vai encarar o dia mau, você vai encarar o maligno sem a defesa. Você vai mudar a sua fé.
Você vai abrir mão do que você outrora conhecia e cria. Por quê? Por conveniência. Então, a fé. Olha comigo nesse versículo 17, onde nós temos aqui o quinto item, que é a salvação. Tomai também o capacete da salvação. O capacete, assim como o escudo, ele é usado para proteger. Nesse caso aqui, é proteger a nossa mente e, mais precisamente, proteger a nossa consciência. O diabo, inclusive o nome diabo Satanás é acusador, ele é chamado acusador dos santos. Ele vai vir e vai lhe acusar. Ele vai dizer, você não merece salvação. E apesar de ser o pai da mentira, ele está falando a verdade. Você e eu não merecemos a salvação. Não merecemos. Ele vai vir acusar. Ele vai nos acusar perante Deus. Ele vai nos acusar a nossa consciência. Tudo para tentar nos desestimular, nos desencorajar, nos derrubar, nos tropeçar. E é tendo o entendimento da salvação, do que é salvação. Salvação é vida eterna. Eterno quer dizer eterno. Para sempre. Não vai acabar nunca. Agora, quando a pessoa tem uma ideia que a salvação é algo que se perde, é algo que se ganha, que se merece, é algo que eu tenho que perseverar, então não há segurança alguma. A salvação bíblica, verdadeira, vida eterna, é um capacete que vai proteger, que vai manter a sua consciência firmada no fato que você não merece a salvação, mas você é salvo pela graça de Deus. Isso vai lhe trazer paz. Vai lhe trazer paz. Vai proteger a sua mente, sua consciência. Nós devemos, eu vou dizer uma contradição, nós não devemos duvidar da nossa salvação e ao mesmo tempo devemos duvidar da nossa salvação. Como assim, pastor? Não duvide da sua salvação. Se a tem. Sabe no que creu, sabe no que recebeu, perfeito. Mas nós devemos, de preferência todos os dias, revisitar aquele dia. Revisitar aquele dia que você saiu das trevas e entrou para a gloriosa luz. Aquele dia que você se tornou de um filho de Satanás para um filho de Deus. Que é assim que a Bíblia chama. Ou você é filho de Deus, que você creu e recebeu, e foi lhe dado o poder de ser feito filho de Deus, ou você é o filho de Satanás. Jesus falou, vós sois filhos do diabo. E ele falou isso para judeus, do povo escolhido. Ele falou, sois filhos, querem agradar o vosso pai, o diabo, que é o pai da mentira, foi assassino desde o início, nunca houve verdade nele, quando mente fala o que é próprio. Ele falou isso para o povo judeu, para os escolhidos de Deus. Então, existem essas duas categorias. Ou você é filho de Deus, salvo, nascido de novo, ou você não é. Acabou a história. Ou você recebeu Cristo ou não recebeu. Então aqui você tem que sempre voltar aquele dia, de preferência todo dia, quando você separa um tempo para você ler sua Bíblia e para você comunhar com Deus e orar para Deus. Todo dia, pastor, eu não vou nem entrar nessa questão. Todo dia, pastor, tá? Pare e relembre, volte para aquele santo e sagrado momento na sua vida que você passou das trevas para a luz. Então, não duvide, mas ao mesmo tempo duvide. Lembrando que Jesus falou, se não me engano, em Mateus 7, e muitos virão naquele dia e dirão para mim, Senhor, 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 e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, não vos conheço. Veja bem, eram pessoas que achavam que eram salvos, foram para ele, Senhor, e eu vos direi, apartai-vos de mim. Isso traduzido quer dizer, cai fora, sai daqui, não vos conheço. Eu prefiro questionar e duvidar minha salvação todos os dias, me relembrando daquele maravilhoso evento que foi meu novo nascimento no dia 31 de julho de 1991, do que um dia eu ver essas palavras, apartai-vos de mim, não vos conheço. Mas é que eu pensei, não vos conheço. Haverão pessoas que vão ouvir essas palavras, apartai-vos de mim, não vos conheço. Pastor, você quer colocar dúvida na minha salvação? Não, mas se há, trate. Se há alguma dúvida, aborde o assunto. Eu costumo dizer, eu só sei da minha salvação. Eu não sei da salvação de ninguém, da minha esposa, das minhas filhas, dos meus genros, então eu tenho até dúvidas. Estou brincando, irmão. Tá? Então,
Então veja bem, eu só sei de mim. Eu não sei de mais ninguém. Eu sei no que eu criei, quando eu criei. Então, se eu puder colocar a sua salvação em questão, em dúvida, ótimo! Revisite, reviva aquele momento. Por isso que eu digo, uma frase meio contraditória: não duvide, mas duvide. Então, tenha certeza, mas esteja sempre examinando a sua salvação. Porque é a coisa mais importante que nós temos. Então, se o seu testemunho de salvação foi uma mãozinha levantada, uma oraçãozinha, porque eu sei pessoas que, eu fui salvo porque o pastor pregou e falou, quem quer Jesus, levanta a mão. Eu levantei a mão, pronto, eu sou salvo. Francamente, gente, isso não é salvação. Mas foi num culto que eu fui evangelístico, eu levantei minha mão. Sim, e? Onde é que fala na Bíblia que vai ser salvo quem levantar a mão? Não diz isso. Não, porque eu fiz uma oração. Não é oração que salva, o que salva é o evangelho. Você tem que entender, crer e receber o evangelho. Se faz através de uma oração, você tem que falar. Inclusive a Bíblia fala, se confessares ao Senhor Jesus, então não é confessar o Senhor Jesus, sempre lê toda a palavra, tá? Não diz se confessar ao Senhor Jesus será salvo, se confessares ao. Então você vai confessar para ele. O que quer dizer confessar? A palavra grega para confessar é homologos. Você tem que homologar, você tem que ir para ele, e é um ato oficial, é como no casamento. Você sabia que no casamento, inclusive já fiz vários, eu preciso perguntar, você fulano aceita fulana? Aceito. E você fulana, aceita fulano? Pense bem, aceito, pronto. Se não houver essas palavras, sabe o que é isso? É uma homologação, você está homologando. São palavras importantes. Então, a salvação ela vem através de uma homologação, de uma confissão que você faz a Cristo, não a mim ou a igreja, a Cristo. Se confessares ao Senhor Jesus, você vai estar homologando, oficializando, ou seja, tem um momento, tem um dia, tem um local, tem uma hora. Não é um evento, não é um processo, é algo que acontece. Você casou no dia tal, tem um dia, aonde? No lugar tal. Não é uma coisa que vai se formando e um dia se concretiza. Então, tenha certeza da salvação, mas a certeza maior é que a salvação não depende de nós, depende de Deus. Ainda no versículo 17, vamos ver o 6º item do arsenal de Cristo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Algo muito importante no arsenal do crente para resistir e ficar firme no dia mau é a palavra de Deus. Aí nós vimos a verdade. Como sabemos a verdade? Através da espada. Aí fala sobre justiça. Como sei o que é justiça e o que é injustiça? Através da verdade. Ou seja, todas as demais coisas. Eu vou cingir com a couraça. Eu vou botar a espada onde? Naquela couraça da justiça. Mas a espada do Espírito. A espada é usada para atacar, avançar, guerrear. Precisamos da espada, precisamos conhecer a palavra de Deus. Não estou falando a nós aqui, como um grupo, mas o analfabetismo bíblico no mundo cristão, nas igrejas, usando aqui um leque bem amplo aqui, tá? É triste, é risível. Só no Rio, mas porque é trágico. Mas as coisas que se passam por cristianismo, as coisas que se passam por doutrinas da Bíblia, é absurdo, é ridículo. Sabe por quê? As pessoas não têm a espada. Não têm a espada. Muitas igrejas estão saturadas, invadidas por falsa doutrina, mundanismo, e tantas outras coisas. Por quê? Falta de espada. Espada. Paulo falando a Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem a espada. Você passaria vergonha? Você tem do que se envergonhar? Procura apresentar-te. Isso indica que a responsabilidade é nossa.
Isso é algo que cabe ao nosso esforço e diligência. Procura apresentar-te primeiramente a Deus. Nós queremos estar aprovados perante Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem. Se lembram quando Davi foi enfrentar Golias? O rei Saul falou, toma aqui, bota minha armadura, minha couraça, pegue minha espada. Lembrando que Davi era um adolescente ainda. Davi, pelo que entendemos, de frente de Saul, não tinha uma estatura assim como a minha, impressionante. Ele era meio ranzinho, meio... Aí botou a couraça e a espada. Eu imagino ele chegando lá com a couraça assim, arrastando. Tanto que ele falou, sabe uma coisa, seu rei? Ó, seu rei, muito obrigado, mas vou não. Deixa eu ir assim mesmo. Eu vou com minha funda aqui, pegar umas pedras ali. Deixa que o meu Deus vai resolver a parada. Pois é, tem muito crente que é assim com a palavra de Deus, não sabe manejar bem, não entende, passa vergonha. Eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho certeza que eu vou ouvir mais tarde. Não, eu vou proteger a pessoa e ao mesmo tempo a mim mesmo. Mas essa pessoa, quando não era crente, falando com uma crente, veja bem, uma pessoa que hoje é crente, mas anos atrás não era crente, essa pessoa falou para a pessoa crente dizendo assim, não, mas a Bíblia diz que nós devemos adorar Maria. A Bíblia diz que devemos adorar Maria. Veja bem, a pessoa não crente falou isso para a pessoa crente. A pessoa crente que ouviu isso ficou, é mesmo? Ah, então vou para casa perguntar, minha mãe não sabia não. Gente, que vergonha! Que vergonha! Sabe o que é isso? É alguém que não sabia manejar bem a palavra de Deus e passou vergonha. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aquela pessoa estava desaprovada, que não tem de que se envergonhar. Ela passou vergonha perante Deus. Por quê? Porque não maneja bem a palavra da verdade. Prepare-se. Prepare-se para saber manejar a palavra, a espada. Então, leia, ouça, aprenda e, mais importante, siga. Você pode ler, estudar e saber tudo aqui, mas até você fazer, você não vai entender. Bom entendimento tem os que cumprem os seus mandamentos. Salmo 111, versículo 10. Quer ter bom entendimento? Cumpra os mandamentos. Você quer entender? Faça. Ah, não, eu só vou fazer quando eu entender. Você não vai entender nunca, porque você só vai entender quando você fizer. E se você se recusa a fazer, até entender, você não vai entender. Ou seja, você nem vai entender e nem vai fazer. Vai chegar o dia mau e vai levar uma bordoada. Não vai ficar firme. Porque você quis entender para fazer. E a verdade é, faça que você entenda. Vai fazer o quê? Que cumpre os seus mandamentos. Siga a palavra, cumpra a palavra, que o entendimento vem. E quando o entendimento vem, você vai poder cumprir e fazer a palavra com mais gosto, com mais vontade, com mais eficácia, com mais poder. Prosseguindo, versículo 18 aqui. Oração e súplica. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orando em todo o tempo. O que quer dizer todo o tempo, pastor? Bom, Lucas 18, versículo 1, Jesus contou uma história sobre justamente isso. Lucas 18, 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Então, quando é que devemos orar? Sempre. E é o que fala aqui no versículo 18, orando em todo o tempo. Sempre, em todo o tempo, é a mesma coisa. Devemos orar sempre. Devemos orar por tudo. Toda hora, para todas as coisas. E termina, e nunca desfalecer. Por que será que Jesus colocou logo esse e nunca desfalecer? Será que é porque ele conhece a natureza humana? Da fragilidade que nós temos, nossa disposição para desfalecer. A gente ora, aí por algum motivo a resposta não vem no tempo que a gente quer, não vem na hora que a gente quer, não vem do jeito que a gente quer, aí a gente desanima, desfalece e para de orar. Então Jesus falou, orar sempre e nunca desfalecer. Nunca. Então quem entra na batalha enfraquecido, sem oração, vai ser presa fácil. Vai ser presa fácil, não vai estar preparado. Embarcar em qualquer coisa na vida do crente
sem saturar, permear aquilo com oração. Tá pedindo para levar lapada. E quanto mais importante, com mais dramática for, como fazendo referência aqui ao dia mau. Mas o que é o dia mau? Pode ser uma série de coisas. Mas quando nós entramos numa situação que não foi encharcada, permeada, baseada, coberta, embrulhada em oração, nós estamos entrando em terreno perigoso, perigosíssimo. Porque quando Deus fecha uma porta, é tão importante do que quando Deus abre uma porta. Existem portas que nós devemos entrar, existem portas que nós não devemos entrar. E se Deus fecha uma porta, mas eu queria que abrisse. Não interessa o que eu quero. Se Deus fecha uma porta, e como é que Deus fecha uma porta? Ele vai mostrando se você estiver ouvindo e olhando com os olhos da fé. Então nós temos que orar sempre e para tudo. E a gente tem que caminhar alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Pastor, acho que eu recebi uma oferta de emprego, pastor. Eu vou aceitar, porque é emprego, é dinheiro. Estou desempregado, apareceu emprego, eu vou aceitar. Onde esse emprego? É um bar ali na esquina, eu vou trabalhar todo dia, de noite. Mas o salário é bom, pastor. Eu estou desempregado, pastor. Pastor, eu vou até dizimar e ofertar na igreja. Aí já está querendo comprar a opinião do pastor, né? O que eu digo? Não. Por que eu digo não? Porque eu não vejo isso sendo algo que Deus vai trazer na vida de um crente. Inclusive, eu já dei esse exemplo antes, esse exato exemplo. Anos atrás havia um irmão aqui, ele era salvo, ele é salvo. Mesma coisa, estava desempregado, procurando emprego, apareceu emprego, ele aceitou. Pastor, o que você acha? Eu acho que Deus tem coisa melhor para você. E era trabalhar num bar, justamente trabalhar num bar. Ele aceitou, dito e feito. Se complicou todo na vida, acabou com o casamento dele. E complicou a vida dele é pouco. Não vou entrar em detalhe, porque não vem ao caso aqui. Mas digamos que até hoje ele está cambaleando ainda. Isso aconteceu anos, né? 10 anos atrás ou mais. Por quê? Será que ele permeou aquela decisão com oração e súplica? Será que ele foi a Deus? Lembrando que oração não é para a gente mudar Deus, oração é para Deus mudar a gente. É como evangelizar. Quando a gente evangeliza, ali tem uma preparação que acontece em nós. Aquilo tem um efeito, claro, a pessoa que ouve o evangelho, se aceita ou rejeita, aquela pessoa não vai ser a mesma. Teve um impacto, uma decisão, mas aquilo vai mudar a nós. É a preparação do evangelho que eu falei agora há pouco. Aquilo nos muda. Mas você acha que esse irmão, receber essa oferta, ele foi em oração e súplica para Deus? Não, ele não foi, eu te garanto que ele não foi. Por quê? Se tivesse ido, não teria aceito. Mas ele foi e pagou o preço. Tá? Então, oração não é para nós mudarmos Deus. Deus, eu estou orando para mostrar para o Senhor como o Senhor deve agir. Vocês estão ouvindo o quão ridículo isso é? Eu vou para Deus para dizer a Deus o que é melhor, o que ele deve fazer. Não, oração é o contrário. É quando Deus nos mostra. É quando Deus nos muda. Não o contrário. Mas enfim, então um dos elementos é justamente oração e súplica, quando todo o tempo. Versículo 18. E vocês vão ver, quem está contando, acompanhando, é a última peça da armadura de Deus, versículo 18. Que diz assim: orando em todo o tempo, e com toda oração e súplica no Senhor. Isso é a oração e súplica, tá? Agora vamos para a última parte. Vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a última peça, depois de tudo isso, é vigiar. Vigiar. Se você passar ali em frente o quartel, qual batalhão dali eu esqueço? É o 59º. Você vai ver que todo o perímetro existem guaritas com sentinelas. Eles estão fazendo o que lá? Vigiando. Você vai no acampamento,
Você está no campo de batalha, você vai ter sempre o quê? Vigias, vai ter aquele perímetro vigiado, guardado. Por quê? Para ficar de olho no inimigo. Tem que vigiar. E quando o crente não vigia, quando o crente fica distraído, inclusive a pena militar, para você dormir na sentinela, dormir no ponto, é muito sério. Pode até ser morte. Porque você não vigia direito, você coloca em risco todos os seus colegas no batalhão, no acampamento, no quartel. A pessoa passa um oficial lá para checar a vigia, está lá o recruta lá, maior sono. Nossa, o cara não vai nem acordar, vai acordar, vai ver Jesus. Se for salvo, vai estar perto de Jesus. Eu tava vigiando o quartel, agora eu estou aqui olhando para Jesus. O que foi que aconteceu? Pois é, você cochilou, passou o oficial, resolveu o seu problema. Tem que vigiar. Vigiando nisso. Note que ele junta oração e súplica com vigiar. Vigiar. Ficar de olho. O que é vigiar? Ficar de olho. Observar atentamente. Literalmente, significa não dormir. Essa palavra vigiar, ou vigiando, no grego, é a palavra agrupneo. Interessante essa palavra. Ela é feita de a, que é a preposição grega para ausência, ou oposto, e upnos. Upnos é a palavra para sono. Aí que do português vem hipnose, hipnotizar, vem de upnos. Upnos é sono. Então essa palavra vigiando quer dizer não dormir. Não dormir no ponto. Tem muito crente que dorme. Tem muito crente que a gente fala sobre batalha espiritual, sobre a nossa milícia. Não, mas minha mente está em outra coisa. Eu estou sonhando, estou dormindo, sonhando com outras coisas. Outros objetivos. Outros destinos, outras metas, outros alvos. Está dormindo para as coisas de Deus. Não está vigiando. Está pensando no trabalho, está pensando no casamento, está pensando no namoro, está pensando em juntar dinheiro, está pensando no Bitcoin, está pensando no campeonato de futebol, de golfe, de tênis, basquete. Está totalmente dormindo, não está vigiando, não está de olho. Se você está na batalha, as forças armadas do mundo inteiro gastam fortunas com equipamentos, aviões, submarinos, satélites, para quê? Para ficar de olho. Por quê? Porque sem vigiar você já perdeu metade da batalha, tem que vigiar, tem que ficar atento. E tem muito crente que fica hipnotizado pelo pecado, pela carne e pelo mundo. Desliga o radar, apaga o farol e simplesmente não dá um pingo de atenção. É interessante notar de como devemos fazer isso, juntamente com a oração, que está no mesmo versículo, que é com perseverança e súplica. Quer dizer, perseverança é muito parecido com o vigiar, quer dizer, não baixar a guarda. Súplica indica o quê? Você está suplicando, você está dependendo, é você vigiar com uma dependência em Deus, no poder de Deus, a mão de Deus. Essa frase, por todos os santos, ela não é o que talvez você pense que isso quer dizer. Não é para você estar vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como é que eu vou vigiar por todos os santos? Pode haver um fato que eu estou vigiando como pastor, vigiando pela pureza da doutrina, pelos santos? Sim, mas eu creio que não é isso que está falando aqui. Se você olhar na versão literal, da tradução literal, a LTT, diz assim, o que tem na CF por todos os santos, na LTT está assim, concernente a todos os santos. Qual a diferença? A diferença é que aqui está dizendo o seguinte, que nós devemos vigiar nisso, com toda perseverança e súplica. A palavra concernente, se você olhar no dicionário português, o significado de concernente quer dizer para, importa, cabe a. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o que Deus mandou o apóstolo Paulo dizer, é que essa questão de vigiar cabe a todos os santos. É para todo mundo estar fazendo isso. Não é para um ou outro estar fazendo. Essa vigiar com perseverança e súplica é para todos os santos.
cabe a todos os santos, é concernente, é aplicável a todos os santos. Então isso aqui é algo que é para todo mundo fazer. Não interessa se você é obreiro, se você é pastor, se você nasceu de novo ontem, faz 10 anos, 30 anos, se você é criança, adolescente, adulto, casado, solteiro. Todos os santos devem estar fazendo essa vigia, que é a última coisa que ele coloca. E a última coisa também pode ser a mais importante. Qual foi a última coisa que Jesus falou, ensinou, exortou os seus discípulos? Ide, e sereis minhas testemunhas. Então, a primeira coisa, topo da lista, mas muitas vezes a última coisa também é importante. A coisa final. Mas não está no final porque é a menos importante. Mas muitas vezes é porque é aquela que não podia ficar de fora. Vigiar. Vigiar em dependência em Deus, vigiar com perseverança. Inclusive, vigiar e perseverança são duas palavras com sentido casado aqui. Vigiar é não dormir. Com perseverança é você não baixar a guarda. Então, vigiar e perseverar é a mesma coisa. Nesse sentido aqui. Então não é exceção. Todos devemos estar vigiando. Vigiando por quê? Vigiando entre tudo isso, mas vigiando de olho, com o radar ligado. Sabe para o quê? Para o dia mau. Para aquela circunstância, aquela tentação, aquela situação que vai vir, aquele dia mau, esteja de olho. Uma força armada, um exército, está vigiando pelo quê? O dia mau. Ele quer saber quando o inimigo está vindo, quando o inimigo está atacando, quando o inimigo está se preparando. Vigie. Vigie para o dia mau. Que o dia mau vai vir na sua vida, vai vir na minha vida, não tenha dúvida disso. O dia mau vem. E Deus escreveu aqui para que quando o dia mau vier, nós estamos o quê? Prontos, firmes. E aquilo não nos derrube, aquilo não nos destrua. Encerrando aqui com o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Essa palavra tomai é a palavra grega anaulabano. Ela basicamente tem duas partes. A primeira parte é ana e a segunda parte é lambano. Lambano quer dizer você tomar, você pegar. Ana que é a preposição de repetição. Os batistas, antes de ser conhecidos como os batistas, eram conhecidos como os anabatistas. Que quer dizer o quê? Os rebatizadores, os que batizavam de novo. Então esse tomai, ele literalmente quer dizer retomar. Tome e tome e tome. Pegue e tome e vista e coloque e use e se apodere constantemente. Não é uma coisa que faz uma vez. E faz todo sentido. Você está no exército, está numa força armada, você não vai colocar aquele uniforme, aquelas armas, a bota com tudo capacete uma vez e pronto. Não, você não vai. Você tem que, você tira, você coloca, você tira, você coloca. Então nós devemos sempre estar colocando, sempre estar renovando aquilo, sempre estar revestindo. Repetidas vezes. Não é para tirar férias, há um tempo, uma pausa. Ana lambando. Retome, tome e tome de novo e siga colocando. Porque na batalha, no dia mau, não é lugar para ficar distraído e com a cabeça nas nuvens. O apóstolo Paulo escreve em 1 Pedro 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai. Fala vigiar de novo. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe o que ele vai tragar? Quem não está com a armadura de Deus. Talvez colocou, mas não recolocou. Colocou antigamente, mas não coloca mais. Ele está procurando. Ele está buscando. Ele sabe qual isca usar, ele sabe qual a fraqueza, ele sabe qual ponto, ele sabe. E aqui diz, ele está procurando. O diabo está buscando e nós devemos estar vigiando.
Então o diabo está vigiando também. Só que a vigia dele é diferente. Ele está vigiando, vendo. Deixa eu ver quem eu posso atacar aqui. Quem que eu posso tragar? Deixa eu ver. E nós devemos estar vigiando. Vigiando se eu estou com a armadura e vigiando se está vindo alguma coisa para o meu caminho, para o meu lado, para a minha vida. E vigiar e se armar. Porque senão nós vamos ser tragados, vamos ser derrotados. Quem precisa tomai, somos nós. Deus fala, está aqui, ó. Ele não vai nos vestir. Nós temos que vestir. Nós temos que tomar, retomar. Para sermos o quê? Firmes no dia mau, que o dia mau vem.